fazendo aquilo que a gente chama de revisão da apostila 4. Se vocês já perceberam, talvez alguns já tenham visto isso, eu fiz uma revisão nos meus slides, tá? Que estão postados no Unimestre. Tem um vídeo também bem mais completo da revisão daqueles assuntos mais importantes, que a gente vai falar algumas coisas hoje, né? Mas nem tudo dá para fazer, são 4 aulas, 5 aulas em uma aula só, né? E a gente vai trabalhar então alguns temas importantes. Deixa eu pegar a apostila aqui, que são o que a gente tem, né? Em relação à apostila número 4, que é climatologia, os elementos e fatores climáticos, as massas de ar e climogramas, os tipos de climas, a vegetação e as formações vegetais do Brasil. Então são 5 temas. Então eu vou colocar para vocês, eu coloquei algumas coisas importantes dentro daquilo que a gente chama de aulas, né, no PowerPoint, e também aulas ali no vídeo que eu gravei, está disponível no Unimestre para vocês. E agora a gente vai trabalhar com essa aula de alguns temas importantes que eu também coloquei ali ou não, né, para a gente entender algumas coisas. De climatologia, o que é importante você saber? Que existe a diferença entre tempo e clima. Isso é muito legal você saber, porque você precisa estar sempre atentos a esse momento. Eu peguei agora nas férias uma questão de vestibular, não me lembro agora a universidade, mas eu estava falando ali, né? Eu estava vendo que os caras colocam um enunciado trabalhando em relação a clima, e aí a pergunta fala sobre tempo, né? Então você tem que ter essa noção. Tempo é o estado de momento da atmosfera. Clima é uma sucessão de tempos. Então, repetindo aquilo que é bem adestramento, tá, para vocês. Medir o tempo de hora em hora durante 24 horas, junta tudo, divide por 24, média diária. Faz isso durante 30 dias. Todas as médias diárias durante 30 dias, soma tudo, divide por 30, a média mensal. Pega todas as médias mensais ao longo de um ano, você tem a média anual. Então você tem essa média anual ao longo de 30 a 35 anos. Então nesses 30 a 35 anos, você vai ter então a média anual e, portanto, você vai poder classificar um tipo climático em alguma região, tá? Então isso é como é que você trabalha. Outra coisa importante que você não pode esquecer são aquilo que a gente chama de massas de ar. O que são massas de ar? Massas de ar são porções da atmosfera que têm características próprias. Então, o que significa dizer isso? Que você tem um pedaço da atmosfera, lembrando que a atmosfera é toda a camada gasosa que envolve o planeta Terra, e essa partícula, essa porção da atmosfera tem características próprias, que vai de acordo com o quê? O que a gente falou nas aulas. Você tem o M minúsculo, que sempre corresponde à massa, tá? Aí, hipoteticamente, né, equatorial é a origem dela, né, de qual clima principal ela está surgindo, e a letra minúscula, por exemplo, aqui, atlântica, que é da onde ela se origina. Então essa massa vai ter características próprias. Então você tem um exemplo aqui, ó. Nós temos no Brasil a massa equatorial atlântica, que influencia o clima no Brasil. E aí você vai trabalhar de que forma? É uma massa equatorial, então ela é quente. Se ela surge no Oceano Atlântico, ela é úmida. Então a gente tem aqui uma massa que é
quente e úmida, que influencia o Brasil tanto no verão como no inverno. Se eu buscar mais embaixo, perto do Trópico de Capricórnio, eu tenho a massa tropical atlântica. Essa massa tropical atlântica, ela faz o quê? Ela, na verdade, ela é tropical, portanto, ela ainda é quente. Claro que ela é menos quente que a equatorial, você lembra disso, né? Questão climática. E também ela é úmida por conta daquilo que a gente chama de origem no Oceano Atlântico. Ela se forma no Oceano Atlântico, portanto, ela é uma massa úmida. Do lado oposto aqui, dentro do continente, você tem a massa tropical continental. Se é tropical, ela continua com uma temperatura quente. Só que agora ela se forma no continente. Quando ela se forma no continente, geralmente você tem uma massa seca. Então a massa tropical continental ela é quente e seca. E tem a massa equatorial continental. Que aqui você tem o quê? Se ela é equatorial, nós temos uma massa quente, e realmente ela é muito quente. E aqui, na questão de formar no continente, ela é a única exceção, porque ela é úmida. Por que ela é úmida? Porque ela está em cima da maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Está em cima da maior floresta tropical, então na floresta amazônica, que tem a evapotranspiração em abundância. Então ela é uma massa que é quente e ela é úmida exatamente porque você tem uma situação diferenciada de todas as outras continentais. Então essas 4 massas aqui influenciam o clima no Brasil. Aí no verão, no inverno, você tem a chegada da massa polar atlântica. A massa polar atlântica, o próprio nome diz, polar, ela é fria. E a gente sentiu isso nos últimos dias, né? Quando você teve aí a massa de ar polar chegando aqui no sul do Brasil, influenciando a questão climática, deu uma resfriada legal, né? Teve alguns dias aí que teve bastante frio, alguns dias aí que teve chuva, porque não é aquele frio intenso, então acabou se chocando as duas massas, né? E teve a questão da chuva. E ela é atlântica, portanto, ela tem umidade. Ela é úmida. E aí ela tem aquela particularidade. O que é a particularidade? Quando ela vem pelo litoral brasileiro, ela traz para nós aquilo que a gente chama de frente fria. E por consequência, ela vai formar aquilo que a gente chama de chuva frontal. Por que chuva frontal? Porque ela vai se encontrar com uma massa de ar de clima mais quente. Então esse choque entre essas duas vai fazer com que precipite de uma forma intensa, chamada chuva frontal. Um outro fenômeno é quando ela vai até mais ou menos a região da Amazônia e causa uma queda brusca de temperatura. Queda brusca de temperatura, você dá o nome de friagem. Isso mais na região amazônica, de vez em quando, tá? E aqui no sul, traz o fenômeno chamado geada, tá? Então lembrando que na questão de climatologia, você tem ali dos fatores do clima, você tem uma coisa chamada orvalho, na precipitação, orvalho. O orvalho sempre vai cair, tá? O orvalho se forma e cai. A geada, ela não cai. A geada faz o quê? Você tem o solo, que ele é mais frio do que o ar. Então, antes desse orvalho estar caindo no solo,
ele acaba congelando antes de tocar o solo. Então ele fica aquela camada de gelo, que a gente chama isso de geada, tá? Então você tem das massas que atuam no Brasil, a massa polar atlântica traz a frente fria ou chuvas frontais, a friagem, que é a queda brusca de temperatura, e a geada aqui no sul. Tudo bem? Bom, junte-se a isso que você vai lembrar que você tem, vou pegar uma canetinha aqui, verdinha, que aqui você tem um clima chamado equatorial, aqui nós temos um clima chamado semiárido, aqui nós temos um clima tropical úmido, aqui você tem o clima tropical e aqui embaixo você tem o clima chamado subtropical, tá? São os climas que influenciam o Brasil. E tem um aqui assim, mais ou menos por essa região, que você chama de clima tropical de altitude. São os tipos climáticos do Brasil. Junte o clima com aquilo que você dá o nome de vegetação. Então aqui nessa região você tem uma floresta extremamente densa, extremamente gigante, com exceção das queimadas de agora, né? Mas você tem aqui o que? A grande floresta amazônica. Quais são as características da floresta amazônica? Ela é heterogênea, porque você lembra que ela tem uma enorme diversidade de espécies. Ela é perene, porque é uma floresta que permanece verde o tempo todo, tá? Então ela não tem variações de cores como lá naquela vegetação chamada taiga, né? Ou as florestas temperadas, melhor, né? Do norte, que ficam avermelhadas, laranja, etc e tal. Ela é uma floresta chamada hidrófila, porque tem plantas que são de dentro da água, como a Vitória régia. Nós temos também uma característica de ser uma floresta higrófila, porque ela tem espécies de plantas que se adaptam a um excesso de umidade, tá? Então você tem ali uma excessiva umidade naquela região. Você sabe que plantas que não têm água morrem, e algumas plantas que você bota água demais, ela acaba morrendo. Então ela tem um dispositivo que faz parte da folha latifoliada, que é perder o excesso de umidade através dessa folha. De que forma faz isso? Ela sua. Então, quando ela sua, por ser um clima equatorial, quente, você tem uma evapotranspiração das plantas. Então, isso faz com que a planta perca um pouco da umidade. E ela é densa. Por que ela é densa? Porque ela tem aqueles 3 estratos, né, que a gente viu nas aulas anteriores. A parte que fica próxima, bem na margem do rio Amazonas, que é a mata de Igapó. Acima dela, a mata de várzea, que tem uma área de inundação na época das cheias. E acima dela, a mata de terra firme. Então você tem os 3 estratos da floresta amazônica. Então essa é uma característica da floresta amazônica, que tem um clima equatorial, junto de aquilo que você chama de terras baixas, que são as planícies, planície da bacia hidrográfica, e algumas elevações que são os planaltos que tem no entorno. Então é o que a gente chama de domínio morfoclimático, né? Então a vegetação da Amazônia tem essas características. A vegetação seguinte, ela tem aqui aquilo que a gente chama de palmeiras, ou o que a gente chama de coqueiros, ou melhor ainda, são as palmáceas. Então você tem aqui uma vegetação que ela é teoricamente homogênea, porque ela tem uma única espécie de plantas, que são as palmáceas, e ela tem aqui 2 espécies importantes, a carnaúba e o babaçu. Então são 2 tipos de coqueiros ou de
palmáceas, que são explicitamente da mata dos cocais, onde você tem uma produção de óleos através da carnaúba, né? Se utiliza, por exemplo, da carnaúba o tronco, as folhas, a raiz, por isso é chamado árvore da vida, a gente falou sobre isso, né? Então você tem uma característica especial da mata dos cocais que fica nessa área de transição, porque ela é a transição entre a floresta amazônica e aquilo que a gente vai denominar de caatinga, que fica aqui no sertão nordestino no clima semiárido. Então a caatinga, o que ela é? Ela é aquelas cactáceas, né? Aquelas cactos que são plantas chamadas xerófitas, que são aquelas plantas que têm raízes profundas, que se adaptam a um ambiente seco. Então as suas raízes procuram lá embaixo no lençol freático a umidade para sobreviver. Você tem no entorno alguma vegetação de árvores caducifólias, que nesse ambiente de menos umidade, ela perde a folha sozinha, porque ela evita de perder aquilo que se chama de umidade, já tem pouca, se ela ficar suando, vai morrer. Então, plantas xerófitas ou xerófilas caducifólias, né? E que é uma espécie de plantas que são ceraminosas, ou seja, como se fosse encerada por volta. A maioria das vegetações ali não tem folhas, são espinhos, tá? Que são especificamente dos cactos, e que se você pegar e cortar um cactus ali, um dos braços do cactus, tem um líquido ali dentro que a gente chama de água, né? Então você tem um pouco de água ali, não é um copo d'água, mas se você tem um fio de água aqui, você pode beber aquilo para amenizar a sua sede, né? Então essa é uma característica de climas quentes desérticos, né? Ou semiárido, como é o sertão nordestino. No entorno aqui, você tem o que a gente chama de Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela é muito similar à floresta amazônica, porque ela também é heterogênea, ela tem uma diversidade grande de plantas, ela também ela é perene, porque ela permanentemente fica verde, como a floresta amazônica, tem plantas hidrófilas, tem plantas higrófilas, ela também é latifoliada em uma boa parte delas. Alguns falam que ela é densa, outros falam que ela é aberta, tá? Alguns livros falam de densidade, né, que ela é densa. Outros falam que ela é mais aberta, com a presença de matas galerias, mas elas são bem similares, tá? Então a questão de ser densa ou aberta não é o que vai fazer você errar uma questão de prova, tá? É só para você entender que ela tem uma certa similaridade com a floresta amazônica. Indo em direção ao interior do país, ao centro do país ali, você tem aqui aquilo que você chama de cerrado. E aí você lembra que a gente falou sobre isso, né? O cerrado tem o quê? Ele tem plantas que são de galhos tortos, os galhos são todos deformados, com a casca grossa, não tem grandes árvores, ou seja, é uma floresta arbórea, mas não gigante, não é como a floresta amazônica, que tem árvores de 70, 80 metros, né? São árvores menores, uma boa parte de arbustos, e aí você separa o cerrado em estratos. A primeira parte é chamada cerradão, onde você tem essas árvores de porte médio, galhos tortos, casca grossa, grandes arbustos, etc. Você chega numa parte chamada cerrado, de cerradão passa para cerrado. No cerrado você tem pequenos arbustos e algumas árvores menores, até chegar na parte que tem campos limpos, que é onde você só tem a presença de gramíneas, tá? No máximo você vai encontrar ali uns cupinzeiros, né, espalhados por ali. Então você tem uma vegetação também, como é na floresta amazônica, estratificada. Você não vê na Mata dos Cocais, você não vê na Caatinga essa
estratificação, somente na floresta amazônica e no cerrado, tá? Que vai em direção àquilo que você chama aqui de Pantanal Mato-Grossense. Então, o Pantanal Mato-Grossense a gente chama de Complexo do Pantanal. Por que ele é chamado de Complexo do Pantanal? Porque ele tem as mais variadas espécies, as representações das espécies de todas as outras vegetações. É uma coisa muito doida você imaginar isso, né? É como se eu fosse em cada canto do Brasil, pegasse uma espécie de cada e colocasse e plantasse no Pantanal Mato-Grossense, como se fosse um jardim botânico, digamos assim, né? Mas é natural, tá? Aqui você encontra de todas, desde cactos a palmeiras, a araucárias, a vegetações daqui mesmo, da Amazônia, da Mata Atlântica, tudo nessa região do Pantanal Mato-Grossense. Descendo um pouquinho, eu tenho aqui aquilo que a gente chama de mata de araucárias, que são aquilo que a gente viu em aulas anteriores também, antes das férias, que são as araucárias, que são as coníferas. Diferente das coníferas do hemisfério norte, que tem a forma de um cone ou de uma árvore de Natal, né, de um foguete, as árvores coníferas nossas aqui, de Santa Catarina especificamente, quando elas têm 13, 14 anos, que a gente chama de adolescente, né, elas ainda têm a forma de cones. Mas à medida que ela vai crescendo, ela vai se abrindo e formando como se fossem cálices, né? Então você tem as imagens nos slides anteriores, né? Todos vocês têm presentes no Unimestre. Então você tem a forma de cálice. Então é uma vegetação que ela é considerada homogênea também pela maior parte de coníferas. Porém, você tem dentre as coníferas, você tem a erva mate, que é considerada inclusive a árvore símbolo de Santa Catarina no ano de 99 para 2000, né? O símbolo de Santa Catarina se chama, na verdade é embuia, desculpa, embuia, é a árvore que tem ali no meio também. E nós temos o xaxim. O xaxim nada mais, nada menos é do que aquilo que a gente chama de samambaia, né? Quem tem samambaia em casa, geralmente casa de vó tem, né? Samambaia pendurada por todos os lados, né? Você entra, parece uma floresta, enquanto o Tarzan, todo mundo ali, né? Então a samambaia é o xaxim, que está no meio da floresta. Por isso que a mata de araucárias está em extinção, porque a mata de araucárias foi abatida, colocada na chão, né, destruída num primeiro momento, aí nos anos 70 para cá, para você pegar o xaxim, para você explorar a erva mate. Então você derrubava as araucárias. Aí você tem hoje uma dificuldade grande, né, que você vê quando você tem menos araucárias, é que quando você tem no inverno, tem pinhão. E o pinhão hoje está caro, por quê? Porque tem menos árvores fazendo isso. Inclusive, aquele animalzinho chamado gralha azul tem sumido da região ali de Lages, seu Tacílio Costa, São Joaquim, Bom Jardim, daquela região toda ali, porque você está extinguindo o pinheiro, né? A conífera. E aí você tem a extinção das espécies também. Então aquele que era o polinizador, né? Você sabe que quem poliniza flores são as abelhas, mas também aqui você tem a gralha azul que faz esse trabalho de pegar a pinha do pinhão e enterrar para comer depois, nunca mais ela come, né? E o legal é que ela pega a parte da semente, a parte de cima, que é assim, ela introduz ela para baixo e vai florescer novamente, né? Então isso é um trabalho da natureza e que o homem conseguiu destruir isso aí. Descendo um pouquinho mais, aí vamos para a minha terra, Rio Grande do Sul, você tem ali os pampas gaúchos, né? Você tem os campos, onde você tem a prevalência de vegetação rasteira, ou seja, herbáceas, gramíneas, é onde você tem a criação de gado, onde você tem o gado de corte do Rio Grande do Sul, né? As campanhas gaúchas, pampas gaúchos, as coxilhas, são termos que você, quando for fazer vestibular no final do ano, eu acredito que a gente vai ter aulas específicas sobre isso, né? Para quem for fazer vestibular no Rio Grande do Sul, para quem for fazer vestibular no Paraná, a gente faz um pouco, trabalha geografia e história, tanto do Rio Grande do Sul como do Paraná.
Então, alguns termos que se usa no vestibular do Rio Grande do Sul, não, a gente até desconhece aqui, né? Aqui a gente chama de Planalto Sul ou Planalto Meridional do Brasil. No Rio Grande do Sul é Planalto Norte Rio-Grandense. Então, por quê? Porque fica no norte do Rio Grande do Sul, mas pegar o mapa do Brasil é o Planalto Meridional. Então, são termos, né? Os pampas, as coxilhas, todas as questões que envolvem as tradições culturais do Rio Grande do Sul, ela vai ser colocada exatamente nesse momento, no momento que você vai traduzir uma vegetação, um relevo que é diferenciado do resto do país. Nas formações vegetais do Brasil, então, era isso. Lembrem das questões climáticas, clima equatorial, quente, só tem uma estação do ano, tá? É sempre verão lá na Amazônia. Quem viu ontem, se alguém assistiu Fantástico, né, falando sobre a Amazônia, que está com índices bem baixos já da questão toda envolvendo a Covid-19, e ali tem um retorno gradual às aulas, né, mostrando que as escolas particulares voltarão primeiro, né, e aí numa sala de 30 alunos só 15, aquela coisa toda que tem que ter um monte de cuidado, enfim, né. Mas o cara fala muito bem num determinado momento, né, que ele diz assim, ó, aqui é sempre quente, porque não tem outra estação do ano, né, sempre verão, sempre calor e sempre com chuvas, que a gente chama de chuva da hora, né. Então você tem ali a chuva que cai de manhã e uma chuva que cai à tarde, por conta da chuva convectiva. Então eu lembro dos 3 tipos de chuva, né, a chuva frontal, a chuva convectiva, que é aquela que evapora, condensa, precipita, é vertical a chuva, então ela não sai dali, então ela sempre cai no mesmo dia, na mesma hora, todos os dias. É muito doido, né? Você tá lá na Amazônia. E existe a chuva que explica o sertão semiárido, que é a chuva orográfica ou chuva de relevo, né? Que é aquela que vem as massas de ar, massa equatorial atlântica, carregada de umidade, quando ela encontra um obstáculo chamado serra ou planalto da Borborema, ela começa a subir a serra e à medida que ela vai subindo, vai resfriando a temperatura, porque à medida que você aumenta a altitude, menor é a temperatura. Então vai fazendo a transformação, vai chovendo na encosta, por isso chuva de encosta, tá? Então vai chovendo e quando ela ultrapassa o Planalto e vai em direção ao sertão nordestino, na depressão sertaneja, você tem uma coisa chamada sotavento. Barlavento, chuva com vento com umidade. Sotavento, só vento, tá? Então isso faz a explicação por que no sertão, na depressão sertaneja, você tem então esse clima semiárido, porque não chove lá. Só chove no sertão semiárido quando você tem, por exemplo, a presença do efeito Laninha. A gente falou sobre isso, El Ninho e Laninha, né? O El Ninho é o quê? É o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Então, aquecendo a água, a evaporação normal que existia de uma água fria, ela aumenta, você sabe disso, né? Em águas mais quentes, há maior evaporação. Então há uma evaporação maior, essa nuvem de água que vem para cá se encontra com essa aqui, que já está se formando aqui há muito tempo, as duas juntas, eu brinco que fica mais pesado e acaba descendo, né? Então ela fica muito mais cheia e com os ventos ela desce em direção ao sul e traz as grandes enchentes, inundações aqui para o sul. Ao mesmo tempo, você não tem chuva no semiárido. Já não tem chuva por causa da Serra da Borborema e aqui por causa do El Ninho. Então, desce tudo para cá e aqui fica seco durante 3, 4 anos. Quando tem o Laninha, você lembra? O Laninha é um resfriamento excessivo aqui, né? Então é menos chuva que vem para cá. Então essa chuva que vem aqui, ela vem com os ventos e vai para o sertão nordestino. Então é quando chove no sertão, Laninha. Quando chove no sertão, há uma estiagem aqui no sul, é o que a gente chama de seca, tá? Então você tem o El Ninho e o Laninha que interferem
positivamente ou negativamente, né? Com excesso de chuvas ou com falta de chuvas. Então, tudo isso também ajuda a explicar essa questão que envolve a questão climática aqui no sul. Sempre lembrando que quando você fala de fatores, os elementos climáticos, né? Você não pode esquecer dos elementos climáticos que são a temperatura, né? Temperaturas maiores ou menores é um elemento climático, a pressão atmosférica, ventos, precipitação e umidade do ar. Isso são os elementos climáticos. Os fatores climáticos é latitude, altitude, relevo, o tipo de solo, vegetação, massa de ar, correntes marítimas, continentalidade e maritimidade, intervenção antrópica, que é a intervenção do homem, né? Tudo isso faz parte daquilo que a gente chama de fatores climáticos. Então, existem os elementos climáticos e os fatores climáticos. Então, a gente fica, então, trabalhando aqui com esses 5 capítulos, resumidamente, muito bem resumidamente, daquilo que a gente chama de uma revisãozinha da apostila 4, que é o conteúdo da prova de vocês, né? Então eu pergunto para vocês, nesses últimos 5 minutos, se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta sobre o conteúdo, ok?